Olá, olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui. Filho, dá uma checada aí na conexão. Pronto. Tá tudo certinho? Estão me escutando bem? Sim. Tá ótimo, perfeito. Tô aqui com meus assistentes, gente. Boa noite. Hoje estamos iniciando mais uma live para dar praticamente continuidade à nossa live que a gente começou a conversar sobre ansiedade na infância, que eu fiz com a nossa psicóloga Thaís Lobato, que trabalha junto comigo no consultório. Então hoje o nosso bate-papo vai ser com o nutricionista Vitor Vieira, que é o nutricionista funcional que também atende comigo as minhas crianças com alterações comportamentais. Daqui a pouco ele vai entrar e ele já se apresenta rapidinho para vocês, e também trata do ponto de vista nutricional tanto as crianças como adultos com ansiedade e depressão, tá? Então o tema da nossa live é ansiedade e depressão, como alimentar e suplementar um cérebro ansioso e deprimido, e tomando medidas que auxiliam no tratamento dessas dois distúrbios tão frequentes na nossa sociedade no dia de hoje. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se o Vitor já tá ao vivo. Solicitação. Só um pouquinho, Vitor. Já vi que tu estás aqui, amigo. Peraí. Cadê o Vitor? Vitor, apareça. Tá, gente. Vamos esperar só rapidinho, tá? O Vitor entrar. Estão me escutando direitinho, né? Tá perfeito? Entrou, amigo. Tudo bem? Boa noite. Conseguiu chegar do consultório? Consegui, apesar dessa chuva. Tá me escutando direitinho, Vitor? Estou te escutando bem. Vocês estão me escutando bem ou não? Eu estou, tá perfeito. Eu já dei uma introdução breve do que a gente vai falar, tá, amigo? Já fiz uma apresentação para ti, que a gente vai ter exatamente 1 hora para conversar, e a gente tem muita coisa para passar, muitas informações para passar para vocês, que eu ainda tenho aula de especialização às 7h30 da noite. Eu não te falei, Vitor, mas eu tenho. Tá me lembrando, uma coisa Tá? não. Então vamos lá. Como eu falei para eles, para quem está entrando agora, a nossa proposta com essa live é conversar com vocês um pouquinho sobre ansiedade e depressão e o tratamento integrativo que a gente costuma fazer nos nossos pacientes. Tanto eu com as crianças, e o Vitor tratando as crianças e os adultos, e eu também trato os pais dos meus pacientes quando eles me solicitam também, tá? Então vamos lá. Por que é tão importante a gente conversar sobre ansiedade e depressão, gente? Porque a gente até estudando, né, Vitor, a gente tem algumas estatísticas que são alarmantes. 10% é a taxa de ansiedade na infância. E desses 10%, gente, 50%, se não tratado corretamente, vão evoluir para depressão, tá? A depressão, ela acomete em torno de 121 milhões de pessoas nesse mundo inteiro, tá? Então, é muito alarmante, a gente precisa aprender a identificar e aprender a tratar tanto as crianças como os adultos. E aí, já começando direto no nosso assunto, Vitor, como que a alimentação... Muitas pessoas, quando eu estou no consultório, me perguntam, quando eu vou começar a abordar a alimentação, olha, sua alimentação não está legal, a gente precisa melhorar. E aí me perguntam, mas doutora, a alimentação tem realmente relação com esses distúrbios, como ansiedade, depressão, TDAH? Conta pra gente, Vitor, qual é a tua opinião do ponto de vista científico que a gente tem de informação? Lu, então, assim, né? Com essa breve abordagem que você fez, a gente pode pensar, né? O que a alimentação ela tem a ver com a parte nutricional, né? Eu falaria para ti que a gente poderia basear a nossa conversa, né, em alguns pontos, né? Então, assim, o que os estudos eles estão nos mostrando? A gente está tendo um baixo consumo de ácido fólico, né? Porque a gente parou de comer muitas frutas e vegetais. A gente está tendo um alto consumo de açúcar na nossa alimentação diária,
né? E a gente também não está consumindo, principalmente a gente aqui do Brasil, que a gente não tem o hábito de comer salmão, de comer atum, de comer alguns alimentos que tem o ômega 3 presente nele, né? Então, algumas pesquisas vêm mostrando que esses alimentos seriam protetores, né? Para depressão e para ansiedade, né? Outro fator importante quando a gente pensa em depressão e ansiedade 50% da depressão, né, de pessoas depressivas, vão ser de fundo genético. Só que os outros 50% a 60% é ambiental. E quando a gente pensa em ambiental, está referente também à nossa alimentação, né? Então, o consumo desses alimentos ou a falta do consumo desses alimentos vai influenciar também na depressão, tá bom? O nosso... Quer completar alguma coisa? Tá. Não, pode falar. A nossa alimentação, né, os nutrientes que a gente absorve na dieta, eles vão interferir em tudo, inclusive na síntese de enzimas, né, que vão servir para N coisas no sistema nervoso central, incluindo neurotransmissores chaves como a serotonina, que a gente vai falar mais adiante um pouquinho dela, né? Outra coisa que a gente tem que pensar, né, em relação à depressão e alimentação. Se esse estilo de vida que a gente leva hoje em dia, né, no século XXI, é um estilo de vida que está mais propenso ao estresse, à depressão, à ansiedade, né, eu tenho que imaginar que também o meu organismo, o meu sistema nervoso, ele está necessitando de mais nutrientes, porque eu estou tendo um desgaste maior, né? Quando a gente imagina nutrientes, nosso sistema nervoso é dependente de vários, né? Então, se eu não oferto essa alimentação, essa nutrição para o meu sistema, provavelmente eu vou ter problemas, né, psicológicos, psiquiátricos. Listando brevemente para ti alguns alimentos que podem, né, ter a ver com a motivação, que mexem com o humor, que mexem com o nosso estado, né, psicológico, psiquiátrico, eu volto a falar para ti dos aminoácidos, né? E nessa questão a gente... Pode falar, amigo, só para depois eu quero completar. Tá, e nessa questão a gente tem que abordar um pouquinho sobre o triptofano, principalmente, né? A gente tem que pensar em fontes de vitaminas do complexo B, folato, B12 e a B6, né? Que a gente detalha ela ao longo da nossa live. Desequilíbrios na glicemia, alto consumo de açúcar, resistência à insulina. Isso vai interferir também em quadro depressivo, que a gente fala mais adiante. E eu acredito também que o ômega 3, fonte de ácidos graxos essenciais, a gente também pode estar conversando sobre isso durante a live, tá bom? E assim, gente, o que é importante a gente entender? Ansiedade e depressão são caminhos que seguem, né? Ansiedade é uma prévia da depressão. Então, o que seria? Um desequilíbrio neurobioquímico, em que há uma carência no nosso cérebro de serotonina, há um desequilíbrio de neurotransmissores, da dopamina, da endorfina, tá? E o predomínio daqueles neurotransmissores que são excitatórios para o cérebro. Eu digo lá no consultório muito, Vitor, que o cérebro de uma pessoa ansiosa e deprimida é um cérebro inflamado, tá? Então, como você falou no início, 40% a 50% tem sim componente genético? Tem. Que quando a gente vai fazendo a nossa anamnese, a gente vê, olha, sim, eu tenho um fator de depressão, o meu pai ou a minha mãe tem, então a gente vai fazendo a anamnese, vai detectando isso. Porém, associado a esse fator genético, tem a epigenética, que, como tu já falaste muito bem, tem a influência muito o estresse crônico e a influência da alimentação, que a gente vai estar ressaltando mais agora nessa live, né? Além do uso de suplementos e óleos essenciais. Estou logo falando para vocês. Quem ficar até o final da live vai ter dica de óleos essenciais para ansiedade, depressão e insônia, que eu preparei para vocês. Então, o que a gente vai tentar fazer
com o ambiente, o que a gente está colocando para dentro do nosso organismo, seja por alimentação, seja por suplemento, seja pelos óleos, é justamente tentar equilibrar esses neurotransmissores, certo? Então, o Vitor aí vai começar com a questão dos alimentos, e aí vem o nosso queridinho triptofano, que vai se transformar em 5-HTP, que vai se transformar em serotonina, que é o que o nosso cérebro está precisando num cérebro que está ansioso e deprimido. Pronto, amigo, pode falar. Essa introdução que a Lu fez é muito importante para eu falar um pouquinho para vocês sobre o triptofano que eu comentei há pouco, né? Então, a depressão, né? A gente tem uma hipótese, não vão me condenar na live, nem virar uma grande polêmica, mas uma das hipóteses da depressão é a hipótese monoaminérgica central. Resumindo para vocês, o que seria isso? Seria uma disfunção na serotonina, no neurotransmissor serotonina, né? Ou seja, deficiência de aminoácidos, resumindo bem, né? No sistema nervoso central, geraria uma deficiência de neurotransmissores, né? E aí eu poderia me causar uma depressão. O que eu quero focar com vocês hoje, né, dentro dessas aminas, é o triptofano. E é também, eu acredito, né, Lu, que é o que mais a gente trabalha no consultório, né? Com o famoso CGT, que a Lu pode falar para vocês um pouquinho, né? Queridinho. É um queridinho das receitas. O 5-HTP, gente, ele é um precursor da serotonina, tá bom? Para síntese de serotonina. Então, serotonina, Lu, o que é? Relembra aí. É o neurotransmissor que é responsável pelo bem-estar do nosso cérebro, pelo equilíbrio, por impedir com que a gente viva naquela inquietude, naquela tristeza. Dando assim, quem que não se identifica com tristeza, com apatia, com falta de iniciativa, né? Então, tudo isso são neurotransmissores que são responsáveis. Distúrbios de sono, falta de apetite ou excesso de apetite, né? Então, mais ou menos esse é um quadro florido de uma pessoa ansiosa e deprimida. Certo. O que a gente tem que pensar é assim, o triptofano, quando ele é sintetizado no organismo, a gente não consegue utilizá-lo novamente, né? E ele fica super dependente do que a gente consome de nutriente, tá bom? Há pesquisas, né? Isso daqui, gente, é tudo ciência, eu tô falando hipótese, tá bom? Nada na ciência é fechado, né? Tem pesquisas que supõem que pessoas com depressão, elas vão ter menos serotonina e menos triptofano no organismo, tá bom? Então, uma das ideias do 5-HTP, né, seria aumentar essa produção de serotonina, diminuindo a sintomatologia da depressão, que é um quadro gigantesco, tá bom? Então, assim, muito resumidamente, não tentando entrar em bioquímica, seria mais ou menos esse caminho. Então, grupo de aminas, a gente antecipando um pouquinho sobre suplemento, que a gente vai falar lá na frente, a importância do 5-HTP e o triptofano, tá bom? Perfeito. Então, vamos falar agora, Vitor, de uma forma prática. Quais seriam os alimentos que tu indicarias e não indicarias para uma pessoa que está passando por uma ansiedade e depressão? Lu, eu acredito, né, assim, de forma muito resumida, a gente já está com o tempo apertado. Não, pode falar. Então, assim, pode falar. A gente tem vários alimentos, né, que vão ser essenciais, né? Principalmente fontes de folato, fonte de B6, fonte de B12, fonte de zinco, tá bom? Dentro de um quadro depressivo. Então, quando a gente pensa em folato, o folato é o famoso ácido fólico, ele vai ser fonte vegetal principalmente, né? Então, eu vou achar ele em vegetais folhosos verdes, né, escuros, frutas cítricas, feijão, leveduras, né, e cereais fortificados. Em média, né, a gente suplementa folato, se for via suplementação, de 200 microgramas em crianças, 400 em adultos e 600 em gestantes, tá bom?
O zinco, que eu também falei para vocês, zinco ele vai estar muito presente em alimentos de origem animal, né? Ostra, fígado, carne. Em pessoas que fazem dieta vegetariana, é importante ter a suplementação de zinco ou o consumo de alimentos como amendoim ou frutas secas, tá bom? Em média, o consumo de zinco vai variar de 12 miligramas para mulheres, 15 miligramas para homem, e em gestantes e lactantes a gente usa uma gramagem de 19, né? Uma necessidade de 19 miligramas dia. Gente, falando quantidade, mas não é para vocês saírem fazendo receita, só para a gente, eu acredito que também tenham profissionais assistindo, né? E aí para nortear vocês na conduta. Fontes de B12. B12 também ela é de origem animal, né? Essencialmente de origem animal. Eu vou encontrar ela rica, né? Na carne vermelha, em peixes, em aves, leite, ovos. Ela pode variar de 0,4 para lactentes até 2,8 miligramas em microgramas em mulheres, tá bom? Amamentando. E qual foi a outra que eu falei? Piridoxina, a B6, tá bom? A B6 ela também é encontrada em produtos de origem animal. Então, carne vermelha, vitela, fígado. Ela é fartamente encontrada em peixes de regiões frias. Então, a atum tem B6 boa. O salmão, né, que é mais conhecido aqui pra gente da região norte, também que vem do supermercado. Quem não come nada disso, quem não come produto animal, pode estar comendo avelã e amêndoa, que também é rico, tá bom? A B6 ela varia muito, de 0,1 para criança até 2 para mulheres gestantes, tá bom? Lu, além disso, eu acho importante a gente falar da necessidade do ômega 3, né? Como a gente acabou de falar, ômega 3 ele vai estar presente em peixes de água fria, geralmente, né? Ele vai ter em outras fontes, mas é mais difícil o consumo. Ômega 3, a gente geralmente fala dele nas lives porque ele é importante em vários setores quando a gente fala de autismo e tal. Nesse caso, ele vai ser diferente a necessidade dele, né? E isso tu falas até melhor do que eu em relação ao poder anti-inflamatório do ômega 3, ao EPA, né? Quer falar um pouquinho? Isso. Então, gente, existem estudos científicos comprovando que um dos tratamentos lá, um dos itens de tratamento para ansiedade e depressão é a gente fornecer para o cérebro o ômega 3 com predomínio do EPA, que é o EPA. Tá? Por quê? Porque o EPA em relação ao DHA, todo mundo que vai no meu consultório eu dou essa aula e falo, ele é responsável pela redução de inflamação do nosso corpo. E como eu falei no início da live para vocês, a ansiedade e a depressão tem também como fisiopatologia a neuroinflamação. Tá? Então, ele tem essa função, além de melhora de neuroconexão neuronal. Então, é um item que é clássico que tem que estar na nossa prescrição. Entre 1 a 2 gramas por dia de ômega 3, com o predomínio de EPA. Exatamente. Dosagem. Tá. Quer falar um pouquinho sobre o açúcar, resistência à insulina? A gente comentou agora, a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Tá, vamos falar do açúcar, porque o açúcar também é algo que eu sempre ressalto lá no consultório, tá, gente? Açúcar, a gente já sabe que ele piora a neuroinflamação, ele aumenta o glutamato no cérebro, que é um neurotransmissor extremamente excitatório. Então, o Vitor vai falar um pouquinho pra gente por que o açúcar é tão vilão do nosso cérebro. Eu acho, Lu, assim, que dá para puxar essa ideia da depressão e o açúcar muito pela diabetes, né? Já está comprovado cientificamente. Deu uma... Exato, do nada. Tá. Pacientes diabéticos, eles tendem a ter maior diagnóstico de depressão, né? Quando a gente pensa isso, né? A gente nota que tem alguma coisa ligada à insulina, talvez, né? No organismo.
Mas eu tenho depressão e eu não sou diabético. Tá. Quando a gente pensa no açúcar, ele por si só, o alto consumo de açúcar, como a gente faz hoje em dia, né? Na sociedade moderna, a gente come muito alimento com açúcar, às vezes não de forma direta, mas o açúcar geralmente ele está presente, né? Ele tem a ver com a depressão em relação ao nosso comportamento, né? Hiperatividade, agressividade, né? Além de outros sintomas como tontura, irritabilidade, a própria depressão, a própria ansiedade, elas também estão ligadas ao açúcar. Quando a gente fala... Completar? Queria completar. Por quê, Vitor? Porque o açúcar, além da questão de eu falar, já falei para vocês que ele excita o cérebro por causa do glutamato, ele também, ele consome a quantidade de vitamina B do complexo B do nosso organismo. E a vitamina B, gente, o complexo de vitamina B, ele é essencial para a produção de neurotransmissores. Ele é fundamental para produzir os neurotransmissores que proporcionam para a gente um bom humor. Então, assim, vocês conseguem entender o link? Eu estou me enchendo de açúcar, eu vou excitar esse meu cérebro com excesso de glutamato, eu vou impedir a absorção de nutrientes que são importantes para produzir neurotransmissores que vão me causar... Eu vou pegar o complexo B, que eu acabei de falar, que ele é essencial, né? Para tratar a depressão, né, como coadjuvante, e eu pego para conseguir catabolizar açúcar. É meio surreal, assim, né? E assim, outra coisa, né, falando especificamente do açúcar, o cromo presente no açúcar, né, na cana de açúcar, é praticamente todo perdido quando a gente refina o açúcar, aquele açúcar branco. Então, tem muito essa pergunta no consultório, o que eu uso para adoçar, né? Eu confesso para vocês que na minha vida pessoal e na prática clínica eu passei a recomendar o Demerara, né? O mascavo ele tem uma quantidade de nutrientes e fibras maior? Tem, mas o consumo dele é mais difícil. O preparo com mascavo eu acho mais difícil, né? Então eu costumo recomendar o Demerara, porque ainda vou ter ali um pouquinho de micronutrientes, um pouquinho de fibra, e eu consigo diluir ele mais rápido. Lu, o que tu costuma usar para adoçar? Também, tá? Só que tu sabes que eu sou muito disciplinada. Então, Mas extremamente disciplinada, gente. Ela dá o exemplo real. Nos adultos, gente, quando eu trato os pais das minhas crianças, quem me procura com ansiedade e depressão, eu digo, gente, tudo é mudança de hábito. Então, aos poucos, tenta ir tirando esse paladar doce da tua vida. Eu era uma pessoa, Luciana, que era uma das maiores consumistas de leite e açúcar. Só que eu vivia com enxaqueca, o meu intestino não funcionava, eu tinha insônia. Então, à medida que eu fui tirando aos poucos, gente, não é da noite para o dia, hoje eu não vou parar de tomar açúcar. Não, mas uma redução gradativa. Mas eu também utilizo, só não permito aquele açúcar refinado branco, pelo amor de Deus, tá? Ele é um veneninho para a nossa saúde. Uma outra sugestão, né, para quem quiser ser mais natureba, que nem a Lu, é a estévia, né? Eu, particularmente, não consigo usar estévia. Ainda não acertei o ponto certo da estévia. Mas ela faz bem, né? Outros tipos de açúcar têm uma polêmica envolvendo que a gente acaba não sabendo o que recomendar. Mas a estévia, ela é saudável, né? Mas o poder adoçante da estévia me deixa a desejar, né? Então, como a gente atende muito criança, né? É complicado, às vezes, recomendar estévia para os pais, porque é difícil adoçar com a estévia. Então, talvez use o Demerara em menor quantidade, né? Eu sempre falo isso, né? Tipo, a gente que trata muito de crise fúngica, desbiose e tal, não é legal consumir açúcar, né? Mas também, ao mesmo tempo, algumas coisas são impossíveis não usar o açúcar. Então, é sempre tentar escolher a melhor opção que tu tens, né? Hoje em dia o Demerara é muito barato, né? Ele popularizou, então tu compra Demerara a R$4 ou R$5 e a qualidade dele é muito superior do que o açúcar refinado, que de fato é lixo, assim, pro organismo ele não serve. Tá.
Olha, as meninas falaram aqui. Peraí, as meninas falaram que stevia tem um sabor horrível. Tem, concordo. Eu tenho, mas eu uso. Ai, gente, então tá. Eu sou muito adaptável. Eu consigo. Enfim, a gente que é normal, né, gente da live, a gente não consegue usar essa estévia. Eu não Ó, consigo. a Fê tá perguntando, e o mel? O mel, eu acho que tem que saber a fonte desse mel, de quem que está comprando esse mel, porque o mel ele consegue transmitir, né, algumas coisinhas não legais. Mel até 2 anos não é recomendado porque pode causar alergia, né? De maneira geral, eu acho que sim, né? Se for um mel de boa qualidade, que tu sai do produtor, eu acho ele legal. Mel, melado, não usar aquele mel caro, que aquilo é ruim, né? Aquilo não faz bem para ninguém, ele só adoça. Mas o mel eu acho que é uma opção viável para adultos, se tu souber a procedência desse mel. Eu te confesso que eu gosto muito do mel, eu particularmente. Eu, às vezes, eu uso um pouquinho antes de dormir, quando eu tô com fome, na ceia, um abacate, coloco um pinguinho de mel, uma colherinha de mel, né? Ou então a banana com um pouquinho de mel. Eles são alimentos que, além de nutrir bem o nosso cérebro, que o abacate ele tem gorduras boas, o mel também dá esse efeito, né? Essa ação de melhora do sono. Ele tem também essa ação, tá? É, Nossa, meu filho deixou o ar-condicionado aqui e levou o controle. Estou morrendo de frio, mas vamos seguir. Sim. Que mais que tu tá de dica pra gente de alimentação, Vitor, pra gente passar para os suplementos, que a gente já falou um pouquinho. A gente já falou alguns suplementos, né? Uhum. Deixa eu pensar, o que, que eu ainda tenho aqui que eu previ conversar com vocês. Em relação ainda à depressão, né? A gente pode pensar, quando a gente fala em vitamina, em mineral e tal, a vitamina B, a vitamina D tem alguns estudos que mostraram que a dose, a quantidade, né, de vitamina D certa no organismo, ela poderia ser um fator que como é que fala, Lu? Seria um fator de proteção contra a depressão, né? Níveis de vitamina D adequados. Isso ainda está em estudo, então a gente também tem que esperar. Mas vitamina D, agora no Covid, ficou muito popular, né? Muita gente está suplementando vitamina D. Ah, E, Vitor, e o importante aqui foi como eu perguntei hoje, eu atendi duas irmãs, uma com autismo e com ansiedade, e a outra que ainda está investigando autismo e ansiedade evoluindo para síndrome do pânico. Então, ela me procurou mais por essa questão mesmo de eu melhorar a ansiedade. Ela vai até, já marcou até contigo, porque realmente a alimentação estava cheia de carboidrato, muito açúcar, muito industrializado, então preciso da tua ajuda. E assim, ela veio já com o resultado dos exames para mim. E, gente, tudo que é responsável, tudo que é cofator responsável pela produção de neurotransmissores, essas crianças estavam baixo. Elas estavam com baixo de vitamina B6, tu vai ver no exame. O zinco estava baixo, o selênio estava baixo, vitamina D lá embaixo, 13. nossa, Então, então, assim, Vitor, nos cursos que eu tenho feito, eu fiz agora uma capacitação de ansiedade e depressão, de suplementação, eles ressaltam hoje sim que tem comprovação científica de que uma suplementação bem feita com vitamina D tem relação com a melhora dos quadros de ansiedade e depressão. E aí vem os valores, tá, gente? Não quero aqui criar, né? Mas aqui a gente está falando de medicina integrativa. Então, o valor 13 para a gente está muito pouco. Então, o ideal é a gente manter entre 40 e 60. Então, os meus pacientes, as mães dos meus pacientes, eu batalho para manter nesse valor, tá bom? e Lu, só pegando o gancho nisso que tu falaste, e na pesquisa que a gente fez para fazer essa live, eu achei muito interessante, né? Relembrar algumas coisas. Quando a gente fala de valor em exame, né? E eu falei há pouco, né, de teoria sobre folato, teoria sobre a B12, teoria sobre a B6, surgiu, né, a ideia de que
quando a gente quer saber se o folato, né, se o ácido fólico circulante no organismo tá legal, não é tão bom a gente pedir direto o exame do folato no organismo, mas sim pedir o da homocisteína, né? Homocisteína, gente, ela vai ser... aí, como eu falo isso de maneira simples, ela vai ser importante porque ela vai ser um marcador para me mostrar se o meu nível de folato, de B12 e tal, tá baixo, né? Isso. E aí surgem dois aminoácidos essenciais, né? Que eles já são usados no tratamento da depressão, que é o SAMe e o TMG, né? Ambos são aminoácidos, ambos são suplementados, né? E eles vão controlar esse nível de homocisteína circulante, tá bom? Queres complementar alguma coisa? É porque se a gente entrar em MTHF vai ficar uma confusão. Então, só pincelar por cima. Do ponto de vista prático, o que o Vitor está falando, todos os meus pacientes sabem que eu peço realmente um check-up bem amplo e dentre eles a homocisteína. Eu não posso deixar de avaliar ciclo de metilação, se o organismo está produzindo neurotransmissores, se o organismo está inflamado ou não, se eu não pedir homocisteína, tá? Então, a homocisteína alta indica que o meu organismo está inflamado. Eu vou olhar lá a vitamina B12, eu vou olhar B6, eu vou olhar o ácido fólico, com certeza eles vão estar reduzidos. Então, qual é o processo que a gente faz na nossa suplementação? Eu faço o trio de metilação, que a gente chama, que é o folato, a B6 e a B12 na sua forma ativa, tá? Que é a cobalamina, o P5P, que é a forma ativa dessas vitaminas. E eu suplemento o meu paciente, incrivelmente, depois de 3 meses que eu peço para retornar, essa homocisteína já está mais baixa. E aí a gente vê clinicamente que as crianças, que os pais ansiosos, eles estão mais tranquilos, além de que a gente sabe que a metilcobalamina, ela dá uma ativação aí nas sinapses neuronais e melhoram, no caso das minhas crianças com autismo, melhoram a fala, o contato visual, a interação, né? Porque realmente ela é essencial para a neurotransmissão das sinapses neuronais, tá? Então, pegando um gancho agora do que tu falaste e já partindo para a suplementação em relação à hora, porque tu ainda vai falar de aromaterapia. Quando a gente pensa nisso, né, de baixar a homocisteína e tal, e tendo a ver com depressão, ansiedade e tal, eu já tenho suplementos no mercado, né? Esses que eu comentei são muito legais, né? Tanto o SAMe como o TMG, eles já são utilizados. O que eu queria deixar de dica para quem é depressivo e que está assistindo essa live, né? O SAMe é o S-adenosilmetionina, né? O S-adenosilmetionina, ele já é utilizado, né? Só que ele tem um custo um pouquinho mais elevado, né? E ele não é tão estável, a dosagem dele. Porém, a resposta dele contra a depressão é muito mais rápida do que um fármaco comum. Então, enquanto o fármaco demora de 2 a 3 semanas para conseguir estabilizar, né, o SAMe ele já estabiliza muito mais rápido, tá bom? Em dias, né? Então, quando eu comparo um com o outro, Vitor, mas aí você está me falando que ele é mais caro e que ele não estabiliza fácil. O que eu posso usar? O TMG, né? A sigla dele é trimetilglicina, né? O que seria a trimetilglicina? A trimetilglicina ela vai se transformar em SAMe no organismo. O custo dela é mais barato, né? E ela vai se tornar muito mais estável. O que é o contra dela? Ela precisa de uma dosagem maior. Então, enquanto o outro, o SAMe, eu uso em média de 200 a 1.000, né? O TMG eu vou usar de 600 a 2.000, tá bom? Só que o custo compensa. Eu olhei nos sites de compra de produto natural, até na Americanas vende TMG, tu acha 120, 130 para 1 mês, 2 meses, né? Dependendo da dosagem. E ele mostrou incrível como coadjuvante.
quando associado com tratamento farmacológico, tá bom? Então, eu acho uma dica de suplementação muito legal, TMG, no tratamento da depressão. TMG, gente, é um aminoácido, tá bom? Então, ainda entra nessa linha da integrativa, de produto natural, de não tentar usar tantas drogas, tá certo? Isso. Perfeito. E Vitor, eu lembrei agora de um caso que foi, tu conheces, inclusive, que eu estou acompanhando essa criança, ela tem autismo e a gente também fechou um quadro de ansiedade, mas evoluiu mesmo para uma depressão, uma criança, tá? Ele tem em torno de 10 anos. E ele já veio de fora comigo com uma série de suplementação. Quem me conhece sabe que eu não sou a favor de muita suplementação. Eu gosto de iniciar gradativamente, principalmente quem está iniciando o tratamento integrativo, tá? Mas tem algumas crianças que chegam com tanta desordem bioquímica que às vezes é preciso suplementar sim. Essa criança, Vitor, ele estava muito deprimido, que eu estava assim, a mãe teve um dia de manhã que ela me ligou chorando, angustiada, eu falei, olha, vamos zerar tudo dessa quantidade de suplemento e vamos começar do zero. Aí foi na neurologista também, a minha colega, para tentar, e ela estava tentando fugir do antidepressivo. Aí, ok, a gente conseguiu. Eu falei assim, olha, entra agora só com 5-HTP. Ponto. 5-HTP sublingual. Que a gente tem que ter muito cuidado com a dosagem, porque o excesso de 5-HTP, ele pode aumentar muito a serotonina e pode causar também náuseas, vômitos e dar um efeito contrário, até da insônia. Então, a gente tem que ter aquela dosagem certinha. Tá, entramos com 5-HTP sublingual e entrei só com uma tintura mãe, um mix de tintura mãe, que até eu tô aqui com ela, que tudo que eu passo para meus pacientes antes, eu gosto de experimentar, né? Nem Então, fazer receita sem glúten, sem leite. Então, essa tintura mãe que eu passei para ele tem camomila, passiflora, valeriana. E também passei para ele melissa. Tá, Vitor, em 3 dias, a mãe mandou um áudio para mim que eu estava até num dia muito ansioso. Eu falei, nossa, esse aí foi meu tratamento para ansiedade de hoje. A criança bem mais tranquila. Ele estava falando ideias assim, de muita tristeza, muito choro, insônia. Então, é um exemplo aqui, gente, que às vezes menos é mais. Quando a gente vê que a criança e até o adulto está muito desorganizado, eu digo para tudo e vamos recomeçar para a gente ver o que é que está acontecendo com essa criança. Tá? Então, eu gosto sempre de exemplificar, porque dizem, nossa, vocês deram tantos exemplos, será que isso funciona mesmo? Gente, eu garanto para vocês que funciona. Maria, obrigada, tô morrendo de frio. Eu acho que ele estava assistindo a live, tá vendo? Ele viu que tu estava com frio. Me dá. Obrigada. Tava com muito frio. Obrigadão. Tá. Eu acho que assim, tu já falaste a gente já falou várias coisas de suplementação. Então, só para fechar essa ideia, né? Porque, enfim, o tempo voa e surge pergunta e tem mais tema ainda para falar, né? A gente falou do TMG. Tu falastes agora que tu suplementa folato, B12 e B6, né? Essa combinação, como tu falastes, ela é perfeita para quadro depressivo. Só o folato, ele já ajuda muito, mas quando tu combina os três, né, as pesquisas mostram que melhora, triplica o efeito que tu teria só com folato, né? Eu sempre faço os 3, amiga. Eu faço os 3. Eu costumo. O que mais? Da parte nutricional, além daqueles alimentos, né, que a gente falou, fontes alimentares, então o que eu sugeriria, né? Além disso, né, a gente falou B6, B12, folato, né? Zinco, que tu também sempre prescreve na fórmula. Vitamina D eu acho interessante, né? Mal não vai fazer, né? Já tem uma prescriçãozinha. Oi. Não, ok. Tá. 5-HTP, falamos há pouco de triptofano e tal, serotonina, enfim, né? Que mais? Eu acho que para mim o blend de depressão seria mais ou menos esse.
Eu também uso outros suplementos, mas não vai dar tempo de falar. Eu uso muito suplementos calmantes como L-teanina, L-taurina, Fenibut. Então, gente, tem assim uma gama. A do próprio GABA, às vezes eu associo na alimentação. Tem muita variedade, por isso que eu digo muito para os meus pacientes, o tratamento é individualizado. Então, a gente pega as queixas clínicas associado aos exames laboratoriais e a gente vai montando o nosso quebra-cabeça para montar uma suplementação bem interessante para o nosso paciente, né, Vitor? Antes da gente entrar, gente, na parte de óleos essenciais, que eu vou dar as dicas para vocês, eu vou até passar no final, tem quem ficar até o final da live, eu estou aprendendo. Eu vou passar alguns blends de óleos essenciais para vocês. Vamos responder aqui algumas perguntas, Vitor, que elas fizeram. A Dani está perguntando se criança pode ingerir estévia. Não vejo problema. Não tem estudo mostrando ruim. O que eu não gosto de prescrever hoje em dia para criança é xilitol. Mas a estévia não vejo problema. Tu vê? Não sei. A Eu não partir vejo. de aninhos, a partir de 2 aninhos, eu não vejo Sim, problema. mas isso de forma geral, né? Usar coisa doce com criança a partir de 2 anos. Antes dos Isso, 2 anos não se adoça nada. nada, nada. E o açúcar orgânico é bom? A Nayara está perguntando. É melhor que o refinado. O orgânico ele não vai ter agrotóxico, né? Ele garante que não foi utilizado agrotóxico, pesticida. Se for um demerara orgânico é melhor ainda, ou mascavo orgânico é melhor ainda. A, Só Nu- o orgânico não garante necessariamente nutriente, entendeu? a Nutri Suzy falou exatamente, a nossa Nutri também da nossa equipe, o Demerara orgânico, né? A Thaís, a neuropsicóloga maravilhosa, beijos, amiga. Ela está perguntando assim: dá para tomar suco sem açúcar? Só se acostumar? Ah, então, a Ah, pessoa tá consegue, bom. mas eu não sou, como o Vitor diz, eu não sou desse mundo. Tipo, às vezes surge no consultório os pais falando, tipo, quando eu pergunto do açúcar, né? Ah, açúcar é adoçado? Ele fala, não, ele não toma com açúcar. Eu falo, mas nem limão, nem maracujá, tipo, fruta extremamente ácida, né? Não, não usa açúcar. Eu fico impressionado de uma criança pequena conseguir tomar um suco natural, mas é hábito, né? Criança, tu montas o hábito alimentar dela, né? Então ela vai conhecer o que tu ofereces. Então, se tu Uhum, não tá oferecendo açúcar, ele vai sentir o sabor da fruta, é bem melhor, mas eu uhum. não tenho essa maturidade que a Luciana tem. Olha, a Suzy, nossa Nutri, me aprovou aqui com mel com abacate, que ela adora também, tá? Olha, amiga, eu vou só aproveitar para fazer uma pequena propaganda aqui do nosso mini curso de introdução alimentar, que é o que eu e a Suzy fizemos com muito carinho, tá? Adquiram, porque tudo que a gente adquire, que a gente faz na introdução alimentar dos nossos filhos, os hábitos vão ao longo da vida. Então, esse hábito de paladar doce, essa questão de recusa de seletividade alimentar, tudo tem início na introdução alimentar. Vocês vão amar. A Andreazinha ama essa super médica, eu também te amo muito. Passei também a perguntar sobre alimentação há alguns anos nas minhas anamneses por potencializar a ansiedade e depressão. Sim, amiga, sem sombra de dúvida, não tem dúvida isso, tem comprovação científica, tá? Quais exames temos que fazer? Nossa, Daisy, é um check-upzão, viu? Eu peço assim, eu peço diferente. Nas crianças, as que têm comorbidades como autismo, TDAH, TOD, eu peço uma bateria de exames. As crianças neurotípicas, eu peço outro tipo de exame. E os adultos, né, Vitor? A gente também faz outro pedido. Mas não E é também depende muito do que o paciente te apresenta de estomatologia quando ele chega, né? Qual é a demanda dele no consultório, para a isso. gente, talvez, traçar o plano de o que vai investigar, né? Não só os Uhum. casos. Aqui, peraí, eu acho que eu perdi essa perguntinha. Ela perguntou assim: concentração também, a Lalinhas, minha paciente. Você está perguntando se a alimentação influencia na concentração? Inclusive o açúcar, que a gente já falou há pouco, ele influencia na concentração. Muito.
Meus pacientes sabem, açúcar aumenta aí o glutamato no cérebro e a criança desorganiza totalmente, totalmente. Olha a nossa psicóloga do consultório infantil está aqui, a Taizinha. Agora, a doutora Elisa Reis, minha amiga, médica integrativa maravilhosa. Gente, querem uma médica integrativa? Vão com esta doutora Elisa Reis, minha médica maravilhosa. Tá. Vamos lá. Heitor toma suco de limão sem açúcar. Tá vendo? Parabéns, Heitor, eu maravilhoso. acho que é o meu paciente. Tá. Pronto. Agora vocês vão perguntando suplementos para concentração? Muitos. Sem sombra de dúvida. Eu utilizo muitos suplementos para concentração. Aí, gente, é outra live. É É, fosfatidilcolina, é treonato de magnésio, é taurina também. É bem amplo também. Q10, o ômega 3 com DH alto, Exato. BPA, dependendo do que tu quer. Pronto. O Vitor também, né, meu amigo? Tu usa. O Vitor atende muitos meus pacientes com TDAH e a gente faz a nossa. Sim, A sim. receitinha juntos. Bom, agora vamos falar para a etapa final dos óleos essenciais, gente. Óleos essenciais. Adulto pode ir nessa pediatra? Pode, pode. Bom, vamos lá. Então, os óleos essenciais, gente. Óleos essenciais é outra perninha da medicina integrativa, né? Ele é comprovado cientificamente, inclusive ele já está no SUS, ele já é muito utilizado. E para quem pensa que é novidade, não é. Ele é utilizado desde antigamente lá na China, na Grécia, né, nos rituais religiosos, então não é novidade nenhuma. Nós agora que estamos, olha, eles estão rindo aí de adulto, nós agora que estamos utilizando mais. Eu fiz o curso de aromaterapia por pedido dos meus pacientes com autismo com TDAH, porque ele soma ao nosso tratamento, que eu considero basicamente um tripé, que é a alimentação, a suplementação e eu uso também os óleos essenciais, tá? Bom, então, basicamente aqui que eu vou falar para vocês bem prático, porque já está incrivelmente, já vai dar mais de 40 minutos Tu tem de 10 live. minutos, mais exatamente, tu tem 12 a 13 minutos. Isso, meu Deus. Eu vou falar assim, as formas que a gente utiliza os óleos, tá? Que eu oriento no consultório, e quais os óleos que a gente mais usa para ansiedade, depressão, calmante, insônia. E no final, dando tempo, eu lanço aqui uns blends para vocês, tá? Então vamos lá. As formas de uso dos óleos essenciais. A gente pode utilizar, eu esqueci de trazer aqui, na forma de difusor, em que a gente coloca a aguinha e vai e coloca as gotinhas de óleo. Aí, gente, vai depender do ambiente. Geralmente eu uso em torno de 4 a 6 gotinhas de óleo, dependendo do ambiente, do quarto, tá? Do tamanho do quarto. Importantíssimo nas minhas crianças, eu sempre falo, nunca deixe o difusor perto do rosto da criança. Dependendo da idade, usa bem longe dela, tá? Se os meus pacientes já sabem bem. Outra forma que a gente utiliza, principalmente para quadro de ansiedade, de síndrome do pânico, depressão, eu, inclusive, essa semana eu entreguei a receitinha de uma criança minha de 11 anos que a gente está batalhando pela ansiedade, ela vai passar contigo também, amigo. A inalação direta. Essa, Uhum. ela é a mais eficaz e mais rápida, porque ela vai lá direto no sistema límbico. Então, através do nosso sistema olfatório, que é ligado pelo nervo, né, o nervo o olfativo, ela vai se ligar lá no sistema límbico, que é o responsável pelas nossas emoções. Então, por exemplo, olha, a mamãe tá aqui. Oi, mãe. Ela tá lá em São Paulo. Saudade, viu? Então, aqui, ó. O que é que a gente faz? Coloca uma gotinha em cada, aqui na mão, vai e inala profundamente. Eu aproveitei para usar o óleo da concentração aqui, o aterrador que eu ver tiver, tá? Aí inala. E aí eu digo para as minhas crianças fazerem em torno de 5 a 10 inalações para aquele momento.
Aí, quais os óleos que a gente pode usar, no caso, óleos calmantes? A lavanda, que todo mundo sabe, é a queridinha de todo mundo, é a mais conhecida, tá? Gosto muito também do bergamota, ylang-ylang, jasmim, o óleo frankincense, que é o olíbano, que é o óleo que é o rei de todos, ele sempre potencializa os outros óleos. Então, nos blends que eu faço para os meus pacientes, sempre tenho gotinha de frankincense, porque ele é potencializador, tá? Ele potencializa os outros óleos. Aí, gente, dependendo... Peraí que eu peguei minha lista. Camomila. Camomila é excelente também, óleo calmante. Pena que ele é muito carinho. Então, às vezes, eu não uso muito a camomila porque ele é bem caro. A lavanda ela é bem mais acessível. Uso também o limão. Aliás, meu marido, eu coloquei lá no nosso consultório, meu marido amou o limão, que ele dá uma sensação assim, além de alegrar o ambiente, ele dá uma acalmada, né? É, então, eu falei aqui os calmantes, a forma de uso, a gente usa no difusor, a gente usa inalando, utilizo também muito o uso tópico, tá, Vitor? Mas o importante do uso tópico é o quê, gente? Eu esqueci do meu óleo de coco. É a gente diluir o óleo de cocozinho aqui, por exemplo, dependendo, se for criança, 5 gotinhas, se for adulto, a gente pode usar 2 a 3 gotinhas do óleo de coco, coloca aqui na mãozinha, coloca o óleo essencial e faz massagem. Faz massagem no pé da criança. Ontem eu estava fazendo massagem aqui no meu filho que está fazendo vestibular. A gente faz aqui troca de massagem. Um faz no pé, o outro faz aqui antes de dormir, assim vai a vida. Isso, Dri. Vão participando, gente. Vocês que entendem de óleo vão participando. Olha, a tangerina muda o meu humor na hora. Verdade, Dri. O que muda o meu humor na hora é o grapefruit. Eu sou apaixonada. Então, grapefruit, todos os óleos cítricos, tangerina, o grapefruit, wild orange, todos esses, eles são cítricos. Então, gente, é impressionante. Eles dão uma alegria de viver. Às vezes eu chego no consultório quando eu durmo pouco, quando eu tô com alguma preocupação, com essa dorzinha aqui que tá me tirando do sério, tá me deixando triste. Aí eu chego lá no consultório, eu acho que até que tu sente um cheiro lá no consultório, não sente, Sim, amigo? de Tu vez sente? em quando. Lu, eu tenho uma pergunta. Tu tem pergunta? Pode fazer. Contanto que eu saiba. Não, assim, tu recomendas alguns óleos específicos em relação mesmo à marca, produto? Na minha prática clínica, a gente Uhum. pode fazer isso? Pode, né? Pode, mas assim, que fique muito claro que a gente não tem, né, nada de difuso. Não, então deixa, não vou falar. É porque no nosso tratamento, né, de disbiose, que a gente trabalha muito com as crianças autistas, eu costumo usar óleo de zimbro, né? E a gente tem uma marca específica que, pelo menos eu que não sou tão entendido na aromaterapia como tu, na verdade eu não sou entendido, eu sei muito dos tratamentos que eu preciso saber, né? É, tem uma marca específica que me falaram que é a única recomendada para consumo, se quiser consumir, né? É, E Vitor. aí, vai, me explica. É bom que tu tira a dúvida, porque tá... Essa marca específica que tu falaste, realmente é a que tem o selo de garantia que ela é natural, que ela é 100% pura. Entendeu? Exatamente, Dri. Para ingerir, eu também, Luciana, eu só confio numa marca. Então, por exemplo, agora, eu, como estou nessa fase crítica aqui do meu braço, eu tô me acabando na Copaíba, tá? Então, eu tô tomando aqui, ó, de boa, sublingual, eu tô fazendo 3 gotinhas da Copaíba de manhã, à tarde e à noite. Tá? Então, realmente, eu confesso para vocês que quando eu faço para mim e para os meus pacientes sublingual, eu uso essa marca E específica. é a única também que eu recomendo. Então, seria essa a única recomendada, né? Se Isso, for para isso. consumo. Tá Mas eu bom. utilizo no difusor outras marcas que são tão boas quanto, tá, Vitor? Eu uso. Até porque a gente sabe que essa marca tem muitas pessoas que não conseguem ter acesso, porque pela pureza dela, é um pouquinho mais cara, tá bom? Então, eu dou dica de várias marcas.
Bom, falamos na inalação, falamos no difusor, falamos do uso tópico, que é preciso diluir com óleo carreador, tá, gente? Aí tem vários usos. Aí eu utilizo também, eu faço um spray para usar no meu travesseiro. O óleo de coco é o óleo de coco comum que você que pode usar, o óleo de supermercado que vende, o fresquinho? É que você falou que você tem que ter o óleo carreador, né? Eu uso, Vitor, o óleo de coco, que é mais específico para diluir esses óleos. Eu uso dessa marca, mas também tem outras marcas tão boas quanto os que utilizam esse óleo de coco. Eu não uso de cozinha, não, tá? Eu uso Tá. 100% puro. Estou passando aqui por um leigo para tirar as dúvidas. Não, pode perguntar, e eu sou muito sincera, tranquilo. A Fê está perguntando que ela já viu recomendarem pingar uma gotinha na máscara. Eu uso direto, gente. Direto. Às vezes eu tenho até vergonha que a minha máscara que eu atendo tem um pinguinho de óleo, parece que tá sujo. Mas não, eu uso para minha concentração o vetiver. Então eu uso para, entendeu? Eu uso para equilíbrio emocional o Balance, que é um blend de óleos de equilíbrio emocional. Gente, depende muito do nosso estado do humor. Então, quando a gente entra no conhecimento dos óleos essenciais, a gente acaba sendo uma coisa muito prática, muito natural. Então, por exemplo, o Balance, que é um blend de óleo para equilíbrio emocional, eu passo como perfume porque ele é muito gostosinho, entendeu? Eu passo na minha máscara e fico inalando todo o tempo. Eu também pingo, só tem que ter cuidado com o pipermint. Isso. Gente, olha o que eu fiz. Para tudo. O pipermint eu utilizo. É outro óleo que vocês que estão assim. Estão precisando daquele gás para acordar, para ir para academia, para concentrar, ele é um espetáculo. Qual é o problema? Como ele é muito forte, entendeu? Ele é meio que canforado assim. O que é que eu fiz ontem? Eu estava extremamente cansada. Eu não estou dormindo bem por causa do meu braço e eu ia atender 20 pacientes no centro de reabilitação. Tava muito exausta. Menino, eu botei o Pipermint na minha máscara, só que eu esqueci que tava no dedo e eu fiz assim nos meus olhos. Gente, eu cheguei chorando no centro de reabilitação. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com o uso, principalmente em crianças, tá? Vamos ver outros óleos, gente. Eu me empolgo, eu tô falando que só, mas calma. Óleos calmantes. O olíbano, eu já falei para vocês, recapitulando a lavanda. Amigo, vai vendo as perguntas aí, tu vai me falando, tá? Sim, vai ser. A camomila romana, o ilang-ilang, gerânio, eu utilizo bastante. Óleos animadores, já falamos. Para aquelas pessoas que estão no processo de depressão, de ansiedade, para dar aquele acordar assim daquela energizada, Wild Orange, o Peppermint utilizado com cuidado. Outra dica do Peppermint, gente, quando a gente está com a mente muito cansada, o que é que eu faço? Eu uso muito aqui na nuca, até porque aqui em Belém é muito quente. Aí eu passo um pouquinho aqui e delicadamente, quando eu tô com muita dor de cabeça, eu boto 2 gotinhas aqui e faço uma massagem, tá? E é Ó, impressionante como ele Lu, melhora. Oi? tem uma Adri Barbosa, ela falou que eu pinguei no meu filho e ardeu muito, tadinho, o Peppermint. Pois é, a Adri é minha paciente maravilhosa, que entende que só de óleo essencial. Me deu até um Então, presente. perguntando se qualquer pessoa pode fazer um curso de óleo essencial. Pode sim. O problema, gente, qual é o meu medo? O meu medo é que hoje em dia tem cursos de 24 horas, de um final de semana, e aí a pessoa já se fala que ela é aromaterapeuta. O curso que eu fiz, ele demorou meses. Entendeu? E mesmo assim você tem que estar estudando. Por quê? Óleo essencial, entendo essa regra, menos é mais. Como eles são muito concentrados, quanto menos você usar, mais eficácia você vai ter. Você não tem que, porque eu tô bem, pronto, agora eu vou me inundar de óleo essencial. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Vou te falar um exemplo. Eu utilizei, logo no início que eu era inexperiente, o Peppermint. De repente, por causa do cansaço, eu comecei a ter assim uma pressão aqui na minha nuca. A minha pressão aumentou.
porque o peppermint ele pode aumentar a pressão. Teve um belo dia, logo no início que eu estava aprendendo, que eu usei lavanda em excesso. O que foi que aconteceu? A minha pressão foi lá para baixo. Entende? O alecrim é a mesma coisa que óleo para concentração. Então, vamos ter cautela e pedir orientação para quem realmente sabe, quem tem propriedade para te ensinar, tá? A Franci Cleide perguntando se tem algum óleo para ajudar no foco no estudo. Sim, sim, sim. Eu vou até fazer o blend pro meu filho, que ele tá, ó, ele falou ok aqui, fazendo vestibular. Um dos óleos para concentração maravilhosos que eu utilizo muito, que esse eu uso inclusive para trabalhar, é o vetiver, tá? Mas todos os óleos aterradores, eles dão um centramento, eles te trazem pro teu eixo. Então, tu usas vetiver, tu podes usar cedro. O próprio peppermint é um óleo que também é utilizado para concentração. O alecrim, ele é conhecido como óleo do estudante. Ele é muito utilizado também, tá? Inclusive no blend do meu filho tem sempre. Então, esses óleos são sensacionais para A concentração. Suzy está perguntando se tem algum óleo específico para gestantes. Suzy, bora bater um papo. Gestante é um outro capítulo. Tem E a muito. Adri Barbada também perguntando se tem alguns que devem ser evitados pelas gestantes, mas então é outro capítulo que tu fala É assim. outro capítulo, gente. Tem óleo essencial que não pode ser utilizado, como por exemplo, o peppermint não pode, no peppermint não pode ser utilizado. Tem uns que, por exemplo, para grávida, para lactante que chega no consultório, eu vejo que indicaram para ela óleo que diminui a produção de aleitamento materno. Eu digo para tudo, não, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Suzy, eu te dou as dicas, tá? Fica tranquila. Então vamos lá, gente, vamos fechar. Meu Deus, a minha aula de especialização já está começando. Deixa ó, os óleos animadores nós já falamos que para aquelas pessoas que estão com depressão são muito bons, gente, muito bom mesmo, tá? Então é o Wild Orange, o Grapefruit, que hoje é o meu queridinho. Outra dica, o Grapefruit, ele acelera o metabolismo, tá? Então, vou até falar para a Camille lá do consultório. Eu uso grapefruit também aqui durante o dia. Coloco 1 a 2 gotinhas em 1 litro de água e vou tomando ao longo do dia, tá bom? Agora eu vou, para a gente fechar com chave de ouro, eu vou dar dica de blends, mas, gente, eu não vou colocar dosagem. Por quê? Porque é diferente para criança com ansiedade, é diferente para adulto, é diferente para quem é hipertenso, para quem é diabético. Então, seria uma inconsequência minha ficar falando dosagem aqui para vocês, tá? Só vou colocar, assim, os blends que eu utilizo. Então, para ansiedade e insônia, o que é que eu utilizo que eu fiz até pro meu paizinho que estava com dificuldade de dormir. Hoje ele não vive sem os óleos, ele é viciado. 10 ml de óleo de coco, eu utilizo com lavanda, associo bergamota, ylang-ylang e o lemongrass, que é maravilhoso para relaxar, para a noite. Esse aqui é o blend atual que eu estou usando para dormir, para relaxar à noite. Para o sono, e tudo, Vitor, é muito individualizado. Então, vou te dar um exemplo meu. Lavanda, eu, Luciana, não durmo com lavanda. Ela só me relaxa, ela só cicatriza as feridinhas, ela é boa para pele, mas o que me faz dormir que nem um anjo é o vetiver. O vetiver associado com o frankincense, entendeu? Ele me dá uma bela de uma relaxada. E eu estou usando também hoje o bergamota. Então, eu estou colocando aqui na minha nuca, eu passo vetiver e também coloco pingo no meu travesseiro bergamota, tá? Então, gente, é muito variado. Às vezes, o que funciona para mim pode não funcionar para ti. E a gente tem que ir testando e aprendendo. Tem que conhecer o nosso organismo. Amigo, vai vendo as perguntas aí. Então, não, ainda só estão comentando. Não consigo dormir com capim-limão. Pronto, tá vendo? Então eu já consigo. Então a gente tem que ir fazendo esses testes mesmo. Para depressão, o que é que eu usei? Eu fiz um blend também para uma pessoa da minha família. Lavanda, ylang-ylang, o olíbano, que é o frankincense, que eu falei para vocês lá no início, que ele potencializa todos os óleos. Salves clareia, eu fiz esse blend. Aí passar nos pulsos, passar no pescoço, passa aqui, ó.
tá? Que são os locais que têm mais absorção no corpo. Passa no umbigo, pode passar na coluna e na planta dos pés, tá bom? 3 a 4 vezes ao dia, dependendo de como tá o estado. Para ansiedade, gente, ansiedade pura. Tive uma experiência muito legal com uma criança com ansiedade. Eu só passei o balance. Ela estava com ansiedade para ir para a escola, para fazer prova. Aí eu falei, meu amor, usa no seu. Tem um colarzinho que a gente tem, que a gente usa. Usa o algodãozinho e coloca o balance para você ficar cheirando a escola toda, durante o período da escola. Uma dúvida nessa tua última fala. Perguntaram se o vetiver dá foco. Como é que ele é usado para dormir? Porque, gente, é assim, os óleos essenciais, assim como os suplementos, eles são, como é que a gente pode falar? Eles se modulam de acordo com o ciclo circadiano que a gente está vivendo, entendeu? Então, por exemplo, de manhã o vetiver ele vai me dar foco e atenção e também me promove o relaxamento. À noite, se eu fizer higiene do sono, se eu não ficar também ligado em celular, em televisão, tá? Ele vai me dar um centramento e uma ação calmante, entendeu? Melhora do humor. Eu já fiz um blend com a tangerina, o Citrus Bliss e também tem o Elevation, que já é um blend pronto, que tem vários mixes de óleo essenciais, que é muito utilizado para quem está com baixa de humor, aquela pessoa que não quer levantar para trabalhar durante o dia, entendeu? Ele é excelente também. Gente, a gente vai ter que ir, já tem mais de 1 hora e 10 minutos. A Suzy. Ah, estão perguntando se a Suzy está grávida. Ela responde para vocês. Ai, pronto. Olha, a Biomundo está aqui. Que legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas para a gente finalizar, tá? Amo óleos essenciais, eu também. Gente, é assim, ó, óleo essencial, vocês podem fazer cursos bons e vocês vão aprendendo a usar na vida de vocês. Eu, como uso pouquíssimo medicamento, é assim, tô com dor de cabeça, pipermint, estou precisando focar, vetiver, cedro. E assim eu vou levando a minha vida de uma forma natural e sem medicamento. Isso aí, né, é opção de vida, digamos assim, tá? Eu, Luciana, agora a gente falando aqui, eu e o Vitor, a gente faz. Olha, a Laika, a gente aqui, minha cachorrinha entrou. A gente faz o tratamento integrativo, tanto alimentação, suplementação, e eu especificamente faço a consultoria de óleos essenciais online, de aromaterapia online, tá? E o nosso objetivo, gente, aqui foi passar essa informação para vocês, porque a gente está numa fase crítica ainda, em que está a incidência elevadíssima de ansiedade e depressão, e a gente está aqui para a gente poder transmitir para vocês essas informações, para dizer para vocês que existem momentos que é necessário utilizar remédio controlado, existe momento que é preciso. Eu peço ajuda, às vezes, para meus pacientes muito graves, mas também existe, assim, uma medicina e uma nutrição muito linda, que infelizmente ainda poucas pessoas conhecem, que a gente quer... que a gente já faz e que a gente quer divulgar e a gente quer ajudar o máximo possível de pessoas que estão precisando da gente, porque a gente está em busca não só de saúde física, mas hoje a gente está em busca principalmente de saúde mental, porque a saúde mental, ela interfere totalmente na saúde física. Não é isso, amigo? Essa foi a minha conclusão e você fica à vontade para se despedir. Fiquem com Deus. Gente, obrigado. Adorei participar. A Lu teve a ideia, me convidou para falar um pouquinho. Eu só friso sempre. A gente conversa sobre alimento, a gente conversa sobre suplemento, a gente conversou sobre óleos essenciais, mas é bom lembrar que tudo é individualizado. Não é para ninguém sair daqui e sair comprando um monte de óleo essencial, um monte de suplemento de folato, ácido fólico, zinco, que precisa realmente da indicação clínica, tá bom? Uhum. E é isso. Boa noite para todo mundo. E só mais uma, gente, eu falo que só, né? Só mais uma informação. A gente não está passando aqui nenhum tratamento milagroso,
Tudo é mudança de estilo de vida, tá, gente? Tudo é alimentação, é melhora de qualidade de sono, uso de suplementos, óleos essenciais. Nenhum isolado faz efeito. Por isso que o nome do que a gente faz é nutrição, é medicina integrativa, porque uma coisa integra a outra, uma coisa completa a outra, tá? Só uma dúvida aqui, a Lídia está perguntando se eu faço consultoria somente para pediatria. Não, eu faço também para adulto. Aliás, ultimamente eu tenho feito mais para adultos. Pais das minhas crianças têm me procurado para isso, tá? Meus amores, fiquem com Deus. Eu vou entrar agora na minha especialização. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Agora, meu filho, venha me ajudar a gravar aqui, que tá todo mundo pedindo para eu gravar. Vitor, beijo, tá, amigo? Até a próxima. Com Deus. Um beijão para vocês. Tchau. Agora aqui, vamos fechar.